Eu não noto diferença absolutamente nenhuma com a suplementação de creatina. Então, se você começou a suplementar a creatina e não deu certo para você, você não está sentindo efeito nenhum, você para de suplementar, também percebe que não fez efeito nenhum, você pode fazer parte desse grupo de não responsivos, assim como eu. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a creatina, tá? Alguns mitos, algumas verdades para quem serve, para quem não serve e tudo que você precisa saber voltado para a questão esportiva. A gente não vai falar a respeito de sarcopenia aqui, que seria a perda de massa muscular. A gente não vai falar aqui para idosos, a gente não vai falar para outras coisas. A gente vai falar especificamente para esporte, seja para ganho de massa muscular, seja também aí para performance, tá certo? Então, uma das coisas que a gente precisa entender seria como que funciona essa creatina, tá? Basicamente, né, você vai dar uma olhada aqui, como a gente tem três sistemas metabólicos aí, três vias metabólicas que a gente utiliza. A gente tem a via do ATP-CP, né, que seria uma via de potência, de explosão, uma via metabólica que é priorizada quando você vai fazer exercícios de altíssima intensidade, menos de 30 segundos ali, que é, né, é um sistema metabólico desenvolvido para quando você vê um perigo iminente, você precisa correr, você precisa se safar daquilo dali. Tá? Então é uma coisa muito rápida. A gente tem a via glicolítica, tá? A via anaeróbia, que não necessita de oxigênio, né? Por exemplo, aí repetições maiores, a musculação a gente vê bastante, né, no CrossFit. A gente tem também a via oxidativa, utilizando o oxigênio aí, tá? Nossas vias metabólicas estão funcionando o tempo inteiro. Tem gente que acha que, pô, se eu vou fazer um sprint, se eu vou fazer aqui um levantamento de peso olímpico, eu vou utilizar apenas ATP-CP. Não, você utiliza as três vias metabólicas. O que acontece é que, dependendo da intensidade do seu exercício, uma delas será priorizada. Hoje a gente vai falar do ATP-CP. A creatina ela funciona assim, ó, você tem lá a moeda de troca do seu corpo, né, do seu organismo aí, que é a ATP, adenosina trifosfato. Você faz atividade física, né, você faz ali a tua potência, a tua explosão, você vai ter um fosfato doado ali. Tá? Só precisa saber disso. Você vai ter um fosfato queimado para ser energia. Quando esse fosfato ele é queimado para fazer a energia, a gente vai ter um leque, né? A gente vai ficar com uma adenosina difosfato, porque um dos fosfatos foi embora. Tá? A creatina ela serve aí como um doador de fosfato. Por isso que a gente chama de creatina fosfato. Então a fosfocreatina, você vai doar para a adenosina difosfato e vai formar uma ATP novamente. Então, ao invés de nós fazermos a quebra de um glicogênio, tá, da glicose, da gordura para fazer a energia, que também vai gerar ATP, a gente utiliza diretamente naquele músculo que está sendo recrutado a forma de energia mais rápida. Então, quando a gente faz a suplementação da creatina, o nosso objetivo é que aumente a quantidade de fosfocreatina intramuscular para que nós tenhamos uma explosão, a gente tenha mais potência, que esse sistema esteja mais carregado. Tá? Então é por isso que se faz a utilização da creatina. É assim que ela funciona. Muita gente pergunta, Lincoln, eu preciso fazer a suplementação da creatina? Como que eu vou fazer isso? Olha, vou te falar bem a realidade. Assim, eu como nutricionista, né, nos meus pacientes, eu não gosto de colocar a creatina já de início. Eu gosto da pessoa começar o treino e começar a dieta sem suplementação, a não ser que tenha ali um déficit de nutrientes e tudo mais, mas eu gosto de inserir a creatina depois. Depois de algum tempo que ela já está adaptada ao treino e ela já está adaptada à dieta. Porque senão, os benefícios que a gente encontra da creatina, a melhora de performance, vai ser de 3%, 2%, normalmente não é tão perceptível. E começar já no início, a gente não vai conseguir identificar muito bem esses efeitos, porque vai se confundir com basicamente o início da dieta e também a mudança do treinamento. Tá? Não tem problema nenhum você começar a fazer a suplementação desde cedo, eu apenas prefiro colocar um pouquinho mais para frente. Tá? Tem gente que pergunta, pô, eu preciso suplementar ou eu consigo por meio da alimentação?
Você até consegue por meio da alimentação, né? E a carne vermelha é a principal fonte aí. Mas, considerando que você vai ter que tomar um mínimo ali de 5 gramas de creatina, né? Que para fazer algum efeito ali, a 100 gramas de carne vermelha tem 500 miligramas. Então você teria que consumir ali 1 quilo, 1,2 kg, 1,4 kg, dependendo do teu peso, para obter essa quantidade de creatina. Então assim, você vai alterar toda a tua dieta, colocar uma quantidade grande de proteína de carne vermelha, né, que não vai facilitar aí a tua saúde intestinal. Para obter creatina não vai fazer sentido, tá certo? Então, a suplementação realmente é a melhor saída aí. A gente tem a suplementação extremamente segura, é o suplemento que é mais estudado, o suplemento mais estudado, que mais tem evidência científica. E quem que vai se beneficiar da creatina? Quem são as pessoas que realmente, vale a pena você fazer a suplementação? Porque quando a gente pensa em creatina, normalmente pensa-se em musculação e ganho de massa muscular. Mas você precisa entender que o ganho de massa muscular por meio da creatina é um ganho indireto, isto é, pela melhora da tua performance faz com que você ganhe massa muscular. Tá? A creatina, lembra que eu falei para você que nossas vias metabólicas elas estão ativas o tempo todo, né? A creatina, ela facilita que a ressíntese de ATP seja mais rápida, ou seja, a recuperação entre as séries seja mais rápida. A creatina permite que você consiga extrair ali 1 ou 2 repetições a mais na sua série, fazendo com que o seu treino melhore, que a sobrecarga melhore, que você tenha uma evolução. Se está fazendo isso, obviamente está fazendo você evoluir nos treinos e ter mais resultados. Por isso que é interessante também para esportes de combate, né? Se você está falando ali de jiu-jitsu, por exemplo, que você tem períodos em que o jogo está amarrado e aquele atleta precisa explodir para sair de uma situação. Ele precisa de uma potência ali de 15, 20 segundos para sair de alguma situação, ou para aplicar algum golpe, ou para fazer alguma coisa, encaixar alguma chave ali, né, alguma finalização, ou sair de alguma finalização. 15 a 20 segundos de potência, de explosão, e a creatina ela vai ajudar bastante nesse sentido. Da mesma forma, o CrossFit, que ajuda ali na parte da resistência, da musculação, também vai ajudar lá no CrossFit, extraindo algumas repetições a mais, melhorando a questão de potência no levantamento de peso olímpico. Então, assim, é um suplemento que para performance é excelente. Além disso, também pode beneficiar aquele atleta de endurance, tá? Aquele atleta lá que está fazendo, por exemplo, uma corrida, aquele atleta que está fazendo bike. Por quê? Porque essa via, lembra lá, você está com o sistema oxidativo no endurance, é o principal, é a via metabólica mais utilizada naquele momento, totalmente dependente de oxigênio. Porém, se esse atleta, se essa pessoa, se esse praticante precisa fazer um sprint, precisa dar um tiro ali de alguns metros, subir uma ladeira num pace mais rápido, a creatina também vai ajudar nesse sentido e também vai ajudar na recuperação. Então a creatina ajuda tanto na parte da explosão, da potência, de arrancar algumas repetições a mais, quanto também na ressíntese da ATP, ou seja, na recuperação entre as séries, ou então ali nos períodos em que o atleta de endurance está num pace mais tranquilo. Tá? Então serve tanto para quem quer ganho de massa muscular, quanto para quem quer performance. E a gente está falando aqui, eu coloquei emagrecimento ali, e emagrecimento também faz parte da performance, né? Faz parte da performance, né? Porque quando a gente quer emagrecer, quando a gente quer perder gordura, a gente quer manter o máximo possível de massa muscular, certo? E se a gente quer manter o máximo possível de massa muscular, nós procuramos hipertrofia, tá? Mesmo que seja muito difícil você ter ganho de massa muscular quando você está fazendo dieta para emagrecimento, focar na performance no treino vai fazer com que você perca menos massa muscular, tá? Porque é o principal estímulo que vai fazer você manter essa massa muscular. Uma outra coisa bem interessante da creatina durante o processo de emagrecimento, e eu vou falar um pouquinho depois também, é que a creatina ela vai causar uma retenção intramuscular dentro
tá? Lá da sua musculatura, intramuscular realmente. Não é aquela retenção que a gente vê depois de beber, sei lá, cerveja e comer churrasco, que no outro dia acorda todo retido, né? Ou quando não bebe água. Não é essa retenção. É a retenção intramuscular lá na musculatura realmente. E no emagrecimento isso é interessante, porque depois de um período que você começa a emagrecer, você começa a ter um pouquinho de flacidez, porque o emagrecimento ele não acompanha a velocidade de síntese de colágeno ali, de adaptação da pele, não acompanha a velocidade de perda de gordura, de perda de peso. Então, depois de alguns meses, a pele começa a ficar um pouquinho mais flácida e demora um tempinho para ela se adequar. Muitas vezes a gente nem adequa muito bem, né? Muitas vezes vai ficar com aquela flacidez ali. Então a creatina, além de melhorar o seu treino e estimular que você mantenha a massa muscular, vai fazer também que a sua estética fique melhor durante o processo de emagrecimento, tá? E aí como que funciona a parte da suplementação? Doses, tá? Dose funciona 0,07 gramas por quilo. Então você vai pegar o seu peso, tá? E vai multiplicar por 0,07, certo? E você vai perceber ali que vai ficar entre 4 a 7 gramas por quilo. Não vai ter uma grande variação porque é 0,07 apenas por peso ali. Às vezes nem a balança vai conseguir totalmente pegar essa quantidade, você vai ter que jogar um pouquinho para cima sempre, tá? E como que você faz a suplementação? Você deve tomar todos os dias. A creatina, cara, ela não é, tá? Creatina não é um pré-treino que você toma apenas nos dias de treino. Não. Você pode tomar no pré-treino? Pode, mas ela não é um pré-treino, tá certo? A melhor forma de você suplementar a creatina é junto com alguma refeição. Alguns estudos mostram que a absorção tende a ser melhor quando se faz com alguma refeição. Mas nada impede você de fazer em jejum também. Mas assim, pensa comigo, se é uma suplementação que tem uma quantidade limitada de absorção, que a melhora da performance não é lá essas coisas mesmo que haja, é melhor a gente fazer da melhor forma possível, né? Nesse caso, junto com alguma suplementação ali. Pode ser junto com alguma refeição ali, pode ser no seu café da manhã, no seu pré-treino, independente, pode ser em qualquer horário do dia, tá? Todos os dias, mesmo quando não treina. Ah, Lincoln, esqueci de tomar um dia. Não tem problema, volta no outro, toma, não precisa tomar 2 doses, não, volta a tomar normalmente, tá certo? Tem uma forma de você fazer para acelerar o processo. Isso porque quando você faz a suplementação da creatina nessa dose de 0,07 grama por quilo, vai demorar mais ou menos umas 3 ou 4 semanas para que a quantidade de creatina intramuscular seja relevante para a melhora de performance, tá certo? Então como que você faz a saturação? Você vai consumir ali de 20 a 25 gramas por dia durante 5 dias. Basicamente, você vai apenas adiantar esse processo, você vai fazendo uma saturação. Quando que é interessante você fazer a saturação? Quando você vai competir, por exemplo, você tem lá uma competição de crossfit que você vai fazer, uma competição de jiu-jitsu, sei lá, de muay thai ali, um sprint, uma natação que necessita de mais, né, explosão, de mais potência. Você vai fazer daqui 2 semanas e você, pô, vou fazer essa saturação para adiantar aqui o possível resultado benéfico da creatina. Ou então, se você for uma pessoa ansiosa mesmo, você pode fazer essa saturação. E como que você faz? Você precisa fracionar ao longo do dia. Não toma as 25 gramas de uma vez, porque é provável que você passe mal, que você tenha ali até uma diarreia. Então a recomendação é que você fracione de 3 a 4 vezes por dia. Café da manhã, almoço e janta, por exemplo, né? Sempre vinculando com uma refeição. Qualquer suplementação, quando você vincula com alguma refeição, fica mais fácil de manter, tá certo? A questão agora dos mitos, tá? Engorda, deixa retido. Galera, a creatina não engorda, a quantidade calórica da creatina é irrelevante, tá?
ela não engorda, não vai fazer você ganhar peso gordo, tá? Ela pode fazer você ganhar peso de água. Por quê? Porque ela vai manter a quantidade, ela vai aumentar a quantidade de água intramuscular. Então ela não deixa você retido, tá? Retido que a gente fala, que parece lá que tá inchado, não vai acontecer com a creatina. O que acontece? Muita gente começa a fazer a suplementação de creatina estando com um percentual de gordura muito alto. Por quê? Porque tem uma camada de gordura, ou seja, a creatina aumentou o volume muscular e empurrou a camada de gordura para frente. Então dá a impressão que você está mais retido, dá a impressão que você está mais gordinho, mas na realidade não. Tá? Na realidade é simplesmente aumento de volume da sua musculatura, tá? Não estou falando de massa muscular em si, mas o volume de massa magra, porque está trazendo mais água, tá certo? Então não deixa retido, mas aumenta a retenção intramuscular, que é até um dos objetivos e uma das coisas bacanas da creatina, tá? Sentir aquele pump pós-treino, por exemplo, creatina vai ajudar nesse sentido. Creatina, mito, não aumenta a pedra no rim, não vai te dar pedra no rim. Pedras no rim, além de ser uma questão muito genética, envolve muito do seu estilo de vida como um todo. Tá? Então, a tua dieta, consumo de sódio, consumo de outros minerais ou baixo consumo desses minerais, tá? É isso que vai promover as maiores chances de pedras no rim, dos cálculos renais aí, tá? Cafeína não atrapalha a absorção da creatina, tá? Tem alguns estudos mostrando, mas a relevância disso não é muito significativa, então não faz mal você, por exemplo, fazer a utilização de um pré-treino e suplementar a creatina junto, tá? A relevância não é tão grande. Não causa queda de cabelo, não causa acne, como o pessoal fala. Tem muita gente que começa a ter relato de queda de cabelo e acne, mas não analisa todo o contexto. Tá? Às vezes essa queda de cabelo já está acontecendo, às vezes essa acne já tem outro problema ali, às vezes a pessoa começa a fazer a suplementação de creatina e muda a dieta e começa a ter efeito colateral como a acne ali. Então, sempre que você for fazer o consumo de uma creatina, cara, você já vai investir numa suplementação. Por mais que não seja tão barata quanto antes, opta por uma suplementação de qualidade, né? Pega ali uma suplementação com um selo da Creapure, tá? Que você vai ter a certeza que você vai estar consumindo um produto bom. As pessoas que falam para mim que causa acne e a gente faz alteração na dieta, mostra assim uma melhora. Pode ser que você não tenha se adaptado à marca, realmente que tem algum composto ali que pode te trazer alguma questão voltada à acne, mas não. A creatina não aumenta a DHT e tem um estudo, tá? Um estudo não controlado que mostrou aumento de DHT porque não havia controle, tá? Então não havia controle. Percebeu-se que esse aumento de DHT foi porque um dos participantes do estudo fazia uso de testosterona, tá? E como ele fazia uso de testosterona, teve aumento de DHT também. Então pode ficar tranquilo, os estudos são muito claros com relação a isso, tá? E por fim, a verdade, tá? Existem sim pessoas que não são responsivas à suplementação. Quando você vai fazer a suplementação de creatina, você espera que aumente a concentração de creatina intramuscular ali na ordem de 10 mol, acima de 10 mol, tá? Sendo as pessoas que respondem muito à suplementação ficando na ordem de 15 a 20 mol ali, tá? Os não respondedores ou os não responsivos a suplementação da creatina sempre vão ficar abaixo. Então, por mais que suplemente, sempre vão ficar abaixo de 10 mols. Então, são pessoas que não respondem muito bem, tá? Pessoas que, assim, têm a tendência de responder, sabe, que vai fazer diferença, é a galera que é vegetariano restrito, estrito, né? Pessoas que não comem nenhum produto de derivado animal. Nosso organismo sintetiza 1 grama de creatina por dia, mais ou menos. A gente obtém mais pessoas que comem carne, né? Mais uns 500 miligramas ali por dia por meio da dieta. Facilita bastante, tá? Para o vegano, para o vegetariano estrito ali, fazer o consumo da creatina tinha a tendência que tenha bons resultados, mais resultados evidentes, né, do que daquela pessoa que faz o consumo maior de carnes. Mas a gente sabe que existem pessoas que não são responsivas. Então, se você começou a suplementar a creatina,
e não deu certo para você, você não está sentindo efeito nenhum, você para de suplementar, também percebe que não fez efeito nenhum, você pode fazer parte desse grupo de não responsivos, assim como eu. Eu não noto diferença absolutamente nenhuma com a suplementação de creatina. Então, eu não faço a suplementação. Fiz por algum tempo, tá? Fiz por anos e não vi ali a necessidade. Outro ponto falando sobre fazer por anos, não há necessidade de fazer ciclos de creatina. Não tem necessidade nenhuma. Você pode fazer o uso contínuo sem problema nenhum, mantendo lá o teu consumo de água certinho, né? Não vai te causar problema de cálculo renal, nada nesse sentido, tá? Tem estudos mostrando pessoas consumindo creatina acima de 4 anos, sem dano renal, sem problemas para a saúde nenhum, tá certo? Então é isso. Esse daqui é o estudo que mostra para vocês aí que a creatina não é responsiva para todo mundo. Então, quem ficou com dúvida a respeito disso, tem esse estudo aí bacana, um estudo já antigo, mas que foi replicado, que a gente tem essa resposta aí. Beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês e a gente se vê numa próxima.